Nesse vídeo a gente vai reagir o que o Igor, o dono do maior podcast do Brasil, falou sobre Deus. Ele falou umas coisinhas bem legais, ele já tinha dado outras declarações em outros momentos, já levou alguns teólogos para o Flow Podcast, alguns pastores e padres, e já deu algumas declarações sobre Deus, mas dessa vez ele falou algo bastante interessante. Eu gostei muito do que ele falou e a gente vai reagir aqui juntos e vamos discutir, debater para ver se ele tá certo, tá errado, se o que ele falou tem valor teológico, bíblico ou não. Então bora pro vídeo aí naquele naipe. Cada vez mais crente, não muito religioso, mas cada vez mais crente, porque isso é outra parada, cara, que cada vez mais eu preciso acreditar que Deus existe, porque senão as paradas param de fazer sentido, cara. Sim. Não, mas Deus existir é uma coisa. Acho que a outra coisa é você se colocar num grupo X com religião específica, que é a verdade, e todo o resto é satanismo. E aí a gente precisa eliminar os outros. Começa a nutrir essa vibe esquisita, assim. Acreditar em Deus, acho que quase todo mundo acredita. Fora os ateus, obviamente, mas... Tu acredita em Deus? Eu acredito. Ah. Todo mundo acha que eu sou ateu, né? Sempre me faz essa pergunta com surpresa. A primeira coisa aqui, né, rapaziada, é essa visão que algumas pessoas têm de que se você crê em Deus, não necessariamente você precisa fazer parte de alguma religião. Em partes é verdade? Em partes é verdade. Você pode ter fé em Deus e ficar de boa na tua casa. Mas Tiago fala que... Aí eu tô falando exclusivamente do Deus cristão, da religião cristã. Se você crê no Deus dos muçulmanos, aí o problema é teu. Mas o Deus cristão, né, que eu acho que é o que eles estão falando... Se você... Aí Tiago diz que a fé neste Deus, sem obras, é morta. Ou seja, se você crê nesse Cristo, crê nesse Deus, mas decide viver uma vida apática a esse Deus, uma vida sem este Deus, sem se relacionar com esse Deus, sem estar em contato com outras pessoas que compartilham da mesma fé que vocês, você participa da vida de fé, a sua fé, ela é morta. Então você pode crer, amém, você pode crer. Mas, se você apenas crê, mas não pratica nada, não vai à igreja, não é um cristão verdadeiro, a sua fé é morta. Amém, a sua fé em Deus é uma coisa bacana, bonita, legal, amém, você tem fé, glória a Deus. Mas Tiago mesmo diz que os demônios também têm essa mesma fé que você, e eles tremem. Mas a diferença entre você e os demônios é que você crê, mas você faz algo com essa fé que você recebeu. E o que você faz com essa fé? Você vai à igreja, você ora, você lê Bíblia, você faz o bem, você vive em santidade, você muda a sua vida em função da fé que você recebeu da parte de Cristo Jesus. Então o que eles estão falando aqui é uma meia verdade, beleza, eles têm fé, eles não são obrigados também a participar de toda a experiência que o cristianismo oferece pra você e te obriga. Eles não são obrigados a isso, né, gente? São pessoas comuns aí, o problema é deles, né? Você achou que eu era? Eu não sei. É porque você claramente não é religioso. Sim. Né? Geralmente os caras que acreditam em... Não necessariamente, mas eu conheço... A maioria dos caras que eu conheço que falam que acreditam em Deus, não sei o que, eles costumam ser um pouco mais religiosos do que eu e você, sabe? Uhum. Mas eu acabo chegando à conclusão... Eu acabo acreditando mais em Deus, cara, observando não só a realidade... mas também as coincidências que acontecem para que as coisas estejam no lugar que estão. E chama muita atenção essas coincidências, tá ligado? Por exemplo, o fato de eu estar no Flow hoje, por exemplo, é uma puta de uma coincidência gigantesca, de uma sequência de fatos malucos que, se não tivessem acontecido na época que aconteceram, eu não tava aqui, pô. Sabe qual é? Então isso tudo pra mim é muito... Pô, só o fato da gente estar vivo aqui, a galera fala, não, pô, mas isso daí o universo é infinito, isso daqui é uma possibilidade, isso aqui, sim. Mas pra mim isso é só mais uma prova, cara, porque a Lua tem que estar no lugar certo, do tamanho certo, tá ligado? Tem que ter um planeta no lugar certo, tem que estar uma estrela a uma distância certa, tem que ter a temperatura certa aqui pra gente poder estar falando nesse microfone aqui que a gente inventou. Isso que o Igor falou se chama revelação natural. As pessoas não precisam ler a Bíblia para perceber, para entender que existe um arquiteto, um outro ser por trás disso. É muita coincidência para ser coincidência. Então as pessoas não precisam ter a revelação de um Deus na Bíblia para ela crer que exista alguém aí por trás disso tudo. O que está acontecendo com o Igor, glória a Deus, né? Sim. Tá ligado? Uhum. Então isso tudo é muito maluco. E eu gostava
Pra mim, a característica mais interessante de Deus, já que ele é perfeito... Hã? A barba dele. Não. A justiça. Sabe qual é? O penteado dele. Tu não sabe, a gente não sabe. Tipo, Sim. a própria ideia de você imaginar como é Deus já não faz nenhum sentido, né? Não. Mas então, justiça era uma característica que eu sempre, porra, é isso. Eu acho que a coisa mais linda que tem sobre Deus é que ele é justo, tá ligado? Mas não é. O que é? Não é. É que ele é misericordioso, cara. Ele é? A misericórdia é com certeza a característica mais incrível de Deus. Como assim? Porque você sabe o que é justo? Quem é você pra dizer o que é justo? Como é que tu sabe? Sim, concordo. Então, entrar numa de falar, pô, isso aqui é justo, isso aqui... Isso aí é o que muitos ateus vêm criticar a fé cristã e muita gente que não entende a justiça de Deus vem falar, sabe? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez aquilo? Por que Deus ordenou isso e tal? O seu senso de justiça é caído, meu filho. O seu senso de justiça, ele é contaminado pelo pecado. Você não sabe distinguir a mão esquerda da direita. Você não sabe de nada. E você quer ditar para um Deus eterno, soberano, sublime, todo bom, todo perfeito, todo justo, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Você é doido de fazer um negócio desse. Você é maluco, cara. E o Igor tá entendendo isso. Uma coisa que muitos ateus não entendem. Então a gente não é ninguém para ditar as regras do jogo. O jogo quem criou não foi nós. Nós não somos o administrador disso aqui tudo, meu filho. O universo dele, regras de Deus. Ele que é o administrador desse servidor todo aqui, meu amigo. Você não é ninguém. É ele que tem o senso de justiça na mão, é ele que tem o livro da justiça, é ele que tem a balança da justiça na mão, e quem dita o que é, o que não é ele, não é você. Você não sabe de nada. Se recolha na sua insignificância aí. Que não é justo. E quando o cara fala assim, justo pra quem? Eu, pô, justo pra quem? Se é justo, é justo. Não é justo pra ninguém, é apenas justo, né? Tipo, se eu tô me dando bem, não é justo. Sim. Né? Então, a gente não é nem capaz, mané, de fazer um balanço que faça sentido e que seja de fato justo, porque, cara, nós somos merda, a gente nem sabe a história do outro, pô. Sim. Tipo, por mais que a gente saiba e conheça a história do outro, tu não sabe o que o cara sente, tu não sabe como aquilo bateu pra ele, e é foda, tá ligado? Então, eu acho que eu parei de pedir a Deus pra ele ser justo comigo. Agora eu só peço a ele pra ele ter misericórdia mesmo, porque eu não sei, cara. O que é misericórdia? Misericórdia, na minha opinião, eu acho que só o fato da gente acordar todo dia, porra, que nem tu fala aí, cara, pensa em sair fora todo dia. Eu também penso várias vezes em sair fora. Mas, porra, o fato da gente poder estar aqui, poder brigar pelo que a gente gosta, pelo que a gente acredita, pelo que a gente faz, cara, é misericórdia divina. Tá ligado? Porque, assim, você podia não ter nem essa oportunidade, pô. Você podia nem saber o que é viver o que você tá vivendo. Que talvez você acredite que, tipo, a gente às vezes também foca tanto nos problemas que a gente não percebe que a gente tá vivendo o sonho que a gente sempre quis. Tudo é um ato da misericórdia de Deus, né? Isso, na verdade, o que aconteceu com o Igor aí nesse trecho final, né? Dele tá fazendo uma coisa, agora tá fazendo outra, uma coisa bem melhor, tá ganhando mais dinheiro e tal. Isso é graça. É Deus despejar nele um favor ao qual ele não merece. É graça. Misericórdia é Deus não te dar aquilo que você merece. Você merece o inferno, você merece a condenação, você merece sofrer no lago de fogo, e Deus não faz isso. Isso é misericórdia. Você merecia estar morto agora e Deus te deu vida. Misericórdia de Deus. Você não merecia ter a vida que você tem, ter os seus filhos, o teu emprego, e você tem. Graça de Deus. São duas coisas parecidas, mas não são iguais, mas, assim, de modo geral, eu entendi o que o Igor quis colocar ali. Parece que ele está amadurecendo na sua fé, isso é bem legal, é bem interessante ver esse amadurecimento dele. São compreensões aí que eu falei que tem ateu, tem muito crente aí que não entende isso. E o Igor nem é cristão, não vai na igreja e tal, só crê em Deus, e ele já consegue compreender isso. Que tudo é misericórdia, tudo é graça de Deus. Se ele for usar da sua justiça com nós, a gente estaria no inferno agora. Mas o que Deus decide usar com pecadores e miseráveis como nós é a sua graça, é a sua misericórdia e não a sua justiça. Graças a Deus por isso. Deus usou a sua justiça com Cristo, o matando na cruz. E agora ele nos justifica a partir desse sacrifício, nos dando graça e misericórdia e tudo mais. Então é bem interessante que o Igor tá tendo essa iluminação aí, tá entendendo, tá compreendendo esses aspectos tão bonitos, tão legais da fé cristã, e que Deus abençoe o Igor aí. Quem sabe ele pode ser um cristão no futuro, né?
seria muito legal, muito bacana a gente ter um camarada de um podcast que tem visibilidade mundial professando a fé cristã. Seria bacana, seria legal, né? Quem sabe? Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal aí. Tamo junto até o próximo vídeo. É nóis!